Fala guys, Eisenberg aqui. Hoje a gente vai falar do Sacerdote, né, que foi uma classe que ganhou bastante no quesito DPS. Shadow Priest cresceu muito, tanto que você no clássico não vê Shadow Priest em raids, né, e já no Burning Crusade, em praticamente toda raid você vai ter pelo menos um Shadow Priest. E também as versões mais de suporte, né, o Discipline e Holy, eles já eram bons no Classic e continuam bem fortes no Burning Crusade, né, bem viáveis, você vai ter vaga em raids com certeza. Então vamos lá, vamos começar falando sobre as mudanças gerais, né? Curas por tempo, que eu já tinha comentado quando eu falei sobre o druida, né? Elas acumulam agora, ou seja, o renew, que é a cura principal por tempo, né, dos sacerdotes. Você pode ter vários renews no alvo só, e agora não vai sobrepor um ao outro, né? Você pode ter vários ao mesmo tempo. E proteção contra o medo agora é para todas as raças, certo? Antes era só para anões, que é uma vantagem que a Aliança tinha, né? A Aliança tem no Classic, que agora todas as duas facções, né, todas as raças vão ter essa habilidade, só que ela deixa de ser 30 segundos de tempo de recarga e passa a ser 3 minutos, que é um nerf na habilidade, né? Mas no geral é uma mudança bem importante ali para o jogo. Agora vamos lá para as habilidades raciais, né? A gente sabe que sacerdotes, cada raça tem duas habilidades, né? Que são meio que ligadas à sua raça. Então vamos lá, humanos primeiro tem a habilidade feedback, que vai ser um escudo anti-magia que ele coloca em si mesmo, que toda vez que um feitiço for conjurado, né, no sacerdote, ele vai arrancar ali uma quantidade de mana, né, 165 de mana de quem conjurou ali o feitiço nele, e cada um de dano, de um de mana, né, arrancada, vai se tornar um de dano de shadow, né, de sombra. E esse efeito dura 15 segundos, né? Então por 15 segundos todo dano que alguém causar com feitiços volta para ele arrancando mana e dano, né? E aí tem Desperate Praise, que é uma cura que funciona somente no próprio sacerdote, né, que conjurar. Então assim, é uma cura mais para PVP. Esses dois são mais para PVP mesmo, né? Para PVE não tem muito valor. Já os anões, eles também têm esse Desperate Praise, né, a cura em si mesmo, que é uma cura bem alta, né, bem forte, instantânea. E aí ele tem uma habilidade chamada Chastise, que vai causar dano sagrado e imobilizar por 2 segundos, né, aquele alvo, só que só funciona em humanoides, então também é uma habilidade que é mais para PVP do que para PVE, né. Depois a gente tem Drainase, que também tem Chastise, tem essa habilidade também, e a segunda habilidade é Symbol of Hope, que vai dar 33 de mana a cada 5 segundos para seu grupo inteiro, certo? Por 15 segundos, ou seja, vão ser 3 ticks de 33, 100, né, praticamente 99 ali de mana no total para parte, que não é tanto, mas ajuda, né? A gente vai ver que o sacerdote, o Shadow Priest, né, principalmente, ele tem ali uma função de gerar mana para o seu grupo, e isso ajuda um pouco também. Aí a gente tem os Elfos Noturnos, que vão ter duas habilidades novas, Elune's Grace, que vai reduzir em 20% a chance de você ser acertado corpo a corpo ou longo alcance, que também é para PVP total, né? Por 15 segundos você vai ficar ali, é bem difícil de ser acertado, né, com ataques. Não funciona para feitiço essa habilidade, é somente para dano físico. Aí Star Shard, que vai colocar ali no inimigo um dot, né, um dano por tempo, que vai causar 785 de dano arcano ali em 15 segundos. O que não é tão interessante porque o sacerdote ele quer efeitos que causem dano de sombra, porque ele tem um talento chamado Blackout, que é um talento que todas as suas habilidades que causam dano de sombra tem 10% de chance de deixar o alvo atordoado, né, por alguns segundos ali. O que a gente vai ver que com os Trolls vai ser né, uma verdade aí com uma habilidade, mas vamos falar primeiro do Hex of Weakness, que ele diminui 35 o dano causado, né, por um alvo. Você vai usar isso num alvo, ele vai causar 35 de dano a menos e vai reduzir também a cura que aquele alvo recebe em 20%, e esse efeito fica 2 minutos naquele alvo. Então é uma habilidade muito forte para PVP, muito forte mesmo. Você vai colocar ali no início de uma arena, né, e ele vai ficar 2 minutos com esse efeito. E a segunda habilidade é Shadow Guard, que vai ser um escudo também, né, que vai ter 3 cargas. Lembra aquele escudo do Xamã, Lightning Shield? E essas 3 cargas elas são ativadas quando você sofre qualquer tipo de ataque, né? Seja feitiço, corpo a corpo, logo alcance, qualquer ataque. E aí quando você sofrer, ele vai dar 130 de dano de volta naquela pessoa que te atacou. E esse dano é Shadow, né? Então como eu falei, esse dano aí tem chance de ativar ali o Blackout, aquele talento, né? E tem chance de atordoar, né? 10% de chance de atordoar de volta. Então
É uma habilidade bem legal para PVP também, né? Bem interessante. E aí a gente tem mortos-vivos, que vai ter Devouring Plague, que é um dano por tempo, né? Um dodge novo ali, bem forte mesmo. Ele vai causar bastante dano de Shadow, como você vê em 24 segundos, né? 1200 de dano de Shadow, que é muito. Que escala também, né? Com poder mágico, né? Spell Power. E todo o dano causado por esse Devouring Plague cura também o Conjurador, certo? Cura o próprio Sacerdote. Então para PvP isso é absurdo, né? Então é por isso que morto-vivo a gente já tem racial, né, muito forte de você sair de pia e tal. E agora você também Devouring Plague, né? Então é uma das melhores raças ali para você fazer PvP, né, como Shadow Priest. É bem recomendado. E a gente tem Touch of Weakness também, que é outra habilidade muito boa, né? O próximo ataque, corpo a corpo, que o sacerdote iria sofrer, né? Vai causar 80 de dano de Shadow naquele jogador que atacar. Então isso também ativa o Blackout e reduz o dano causado, né, por quem te atacou em 35. E fica 2 minutos, né, esse buff em você. Então também é bem legal para PVP, principalmente. E Elfos Sangrentos também tem Touch of Weakness, e ele tem a habilidade chamada Consumo Magic, que vai arrancar, né, um efeito seu, um efeito mágico seu, mas esse efeito tem que ser de um feitiço, vindo, né, de um feitiço de sacerdote, certo? Ou seja, um renew que tiver em você, ou um buff mesmo que tiver em você, né, fortitude, algo assim, vai ser removido de você e vai te dar uma quantidade de mana, né, 120 a 155 de mana. Não é uma habilidade muito interessante, né? Talvez você use isso de alguma maneira ali, mas não é tanta mana assim, então não é tão interessante, né? Agora vamos falar das habilidades mesmo que todo mundo tem, né, independente da sua raça. Habilidades novas. A primeira é mais de Spell, que acho que é a mais importante para o PvP, o que faz, né, o sacerdote ser tão forte no PvP. Ele vai remover um efeito ofensivo em cada um dos seus amigos ali, né, do seu grupo, e vai remover um efeito beneficial dos inimigos. Então ele vai tirar um buff dos inimigos, vai tirar um debuff dos seus amigos, certo? E vai afetar até 10 alvos amigos ou 10 alvos inimigos. Certo? Ou seja, na arena é praticamente todo mundo, né? Vai funcionar na arena. Então é uma habilidade muito mais focada em PVP mesmo. No PVE vai ter algum valor ali de você remover alguns debuffs e tal, né? Vai ser interessante, mas eu não sei se vai ser tão utilizado assim. Mas o mais importante é que esse Magic Spell ele passa a remover efeitos que antes não poderiam ser removidos, como principalmente o bloco de gelo e a bolha, né, que a gente chama do paladino. Aquela bolha que deixa o paladino imune e o bloco de gelo também deixa o mago imune. Esses dois são removidos com esse Magic Spell. Então isso é muito importante, importantíssimo para a arena, certo? É por isso que sacerdote é tão importante. Essa habilidade tem 1,5 segundo de tempo de conjurar, mas a gente tem um talento que eu vou mostrar depois que vai diminuir isso, certo? Então fica melhor ainda essa habilidade. Depois a gente tem Prey of Mending, que vai ser uma cura em área bem interessante, que ela vai curar um alvo, você vai vai escolher um alvo, ela vai curar aquele alvo e depois vai pular para outro alvo, certo? E pula até 5 vezes ali no total. Então assim, é uma cura em área legal, né? Mas eu acho que vai ter uma cura melhor em área que você vai ver sendo utilizado mais vezes, né? Que a gente vai falar quando a gente estiver falando dos talentos. Mas assim, é uma habilidade interessante, né? Algumas partidas, algumas lutas, né? Você vai querer usar esse Prey of Mending. Bind Heal vai ser uma cura mais para PVP mesmo, porque vai curar um alvo, o seu alvo e a você mesmo. Né? Em PVE, talvez se uma luta você sofra bastante dano, você precisa ainda curar o tanque ao mesmo tempo se curar, né? Você tem essa opção. Mas eu acho que a função dela é mais para PVP ali, porque você vai conseguir curar duas pessoas ao mesmo tempo, né? E com um cast time bem rápido, 1,5 segundos. Depois a gente tem a Shadow de Death, Palavra da Morte, né? Que ela vai causar muito dano de sombra instantâneo. É uma habilidade instantânea que causa dano de sombra bastante. E se você não matou o seu alvo, né, com essa Shadow of Death, você vai tomar a mesma quantidade de dano. Então, para o PvE, essa habilidade você pode usar e ficar tomando dano, né, tranquilo, em raids e tal. Você pode ficar usando ela e tomando dano, porque você vai ter vários healers ali que vão poder te curar, né, e tal, e você não vai estar sofrendo dano na teoria, né, você não vai estar sofrendo dano de nenhum mob ou chefe e tal, né. Já no PVP, essa habilidade é bem complicada, você tem que saber a hora de usar. Uma maneira que as pessoas usam no PVP é para tirar, né, com aquele bet. Eu não sei como é que vai ser agora com a remoção do bet, né, mas os profissionais ali mesmo, né, eles conseguem usar
assim que o mago tá terminando de conjurar uma polimorfia em você, você pode usar Shadow of Death, que quando você entrar na polimorfia, o dano vai entrar em você e vai te remover da polimorfia, ou de qualquer efeito que pode ser removido, né, com dano sofrido. Então tem essa vantagem muito boa no PvP. E no PvE tem a vantagem de você poder ficar usando sem mesmo matar seu alvo, porque vai ter outros curandeiros, vários curandeiros para te curar. Né? E por último, de habilidade nova, a gente tem Shadowfiend, que é bem interessante, tanto para healer quanto para DPS, né, para os dois. Ele vai evocar um pet ali por 15 segundos, que todo dano que ele causar vai virar mana para você. Tá? Então você vê que o sacerdote tem vários recursos para não precisar, não ter problema de mana ali, né, nas lutas e tal. O que o Shadow Priest principalmente tinha isso muito no Classic. E esse é um dos motivos, né, além de ter ali a capacidade máxima de debuffs nos chefes, né, que é aumentado, e agora eles resolvem também isso aqui, também resolve o problema de mana do sacerdote. Agora vamos falar sobre os talentos, né? Vamos colocar aqui os talentos na tela. Pronto, vamos começar em Discipline, que a gente não tem tanta mudança assim, né? Primeiro a gente tem o talento Absolution, que vai diminuir o custo, né, do seu Dispel, Cura Disease, Abolish Disease, né, mais Dispel, todas as habilidades de remover efeitos nocivos, né, ou beneficiais, são removidos reduzidos em 15% do custo de mana. Depois a gente tem o Divine Spirit que a gente tinha, né, que é uma habilidade que dá mais Spirit, né, bastante Spirit. Ele passa a também agora dar 10% do total do espírito daquele jogador, se transforma em dano mágico e cura mágica, certo? Que é essencial essa habilidade aqui, essa Improved Divine Spirit para raids, é muito forte. Então você vai querer um sacerdote que é mais focado em Discipline, né? E também um sacerdote mais focado em Holy, que a gente vai ver. Depois a gente tem Focused Power, que a gente vai ver que a maioria dos talentos para Discipline é focado um pouco em PVP, né? Porque essa é uma spec mais focada mesmo em PVP. E essa habilidade, esse Focused Power, né, ele vai aumentar em 4% no total a chance de acerto com Smite, Mind Blast, mais Dispel, que é para PVP mais isso, né? E vai diminuir o tempo de conjurar, né, o Magic Spell, que eu te falei lá antes, vai diminuir 1 segundo no total. Então ele sai de 1.5 para 0.5, né, que fica muito forte. Então esse talento é importantíssimo para o PVP, já para o PVE não tem tanto valor assim. Depois a gente tem Focused Will, que depois que você sofrer um acerto crítico, vai diminuir todo o dano causado a você, né, em 6%, e toda a cura que você receberia, né, vai aumentar em 12%, pode destacar até 3 vezes. Então é bastante que você consegue receber ali de cura, né, bastante de cura a mais e de dano a menos recebido. Depois a gente tem Reflective Shield, que 50% do dano que absorver, né, o Power de Shield, aquela habilidade sua que absorve dano, vai refletir em quem atacou. Então é outra habilidade para PVP, né? Para PVE não tem tanto valor assim. Isso aqui a gente já tinha, né? A gente tem Enlightenment, que vai aumentar 5% de toda a estamina, intelecto e spirit, os 3 status principais, né? O estamina é mais para PVP, Intellect e Spirit é mais para serve tanto para PVP quanto para PVE. E por último a gente tem Pain Suppression, que vai ser uma habilidade absolutamente forte na arena, né, no PVP. No PVE a gente tem um valor, né, no PVE, mas eu não sei se vai valer a pena a gente ter, né, essa habilidade aqui ao invés de focar mais na parte de cura para o PVE. Mas vai diminuir, né, a threat daquele jogador que você der ao alvo, né, que você usar a Pain Suppression, e todo o dano que ele sofreria diminui em 40%. Ou seja, é absurdo isso. Né? O problema do PvE é justamente essa primeira parte de diminuir a threat. Né? Porque em quem você queria usar essa Pain Suppression? No tanque, né? Então tem esse problema de diminuir um pouco da ameaça do tanque, que é algo que a gente quer que o tanque tenha o máximo possível, né? Mas também o dano que ele vai sofrer em 40% a menos, e vai também aumentar a resistência a spells, né? Remoção de efeitos seus em 65%. Então é mais assim focado no PVP do que no PVE, apesar de ter um valor no PVE. Né? Depois a gente vem para Holy aqui. A primeira habilidade nova que a gente tem é Surge of Light, que assim, Holy não recebeu muita coisa, certo, nova, mas ele já era muito forte no clássico e continua sendo muito forte aqui. Né? Recebeu algumas coisas, mas recebeu uma coisa importantíssima que a gente vai falar. Surge of Light vai ter 50% de chance
no seu crítico de o seu próximo smite, né, ser instantâneo e não custar mana. Então assim, é mais para um DPS holy, né, que você não vai ver isso. Então assim, não é um talento que você vai ver muita gente colocando pontos aqui. Holy Concentration vai ser um clear casting, vai ter 6% de chance quando você conjurar Flash Heal, Bind Heal ou Greater Heal, essas 3 curas, que sua próxima, qualquer uma dessas 3 curas, né, Flash Heal, Bind Heal ou Greater Heal, não custe mana, né, sua próxima. Então toda vez que você conjurar uma dessas habilidades, você tem uma chance da sua próxima habilidade custar 100% de mana a menos, né. Depois a gente vem para Blessed Resilience, que vai diminuir a chance, né, de você sofrer dano crítico, que também é uma habilidade mais para PVP, mas é aquilo que eu falei. Para PVP você vai ver mais Discipline e Shadow, e você quase nunca vê Holy, né? Holy não é tão forte assim no PVP. Em Power de Healing vai aumentar a cura, né, do seu Greater Heal e do Flash Heal e do Bind Heal, né? Essas 3 curas vão ter efeitos de cura extra, que vai ser legal, né? Mas depende também de como você está curando. Mas assim, claro que você vai querer 5 pontos nisso, porque assim, a gente não teve tantas adições, né? E esses 5 pontos aqui são bem fortes para você colocar. Mas por fim, esse é o motivo, né, do Holy ser tão forte, que é o Circle of Healing. E é por isso que eu estava falando ali de outras habilidades que é cura um alvo só, falando assim, isso é bom, mas não é tanto, né, por conta do Circle of Healing, que é o foco do Holy, né, do sacerdote sagrado, vai ser o Circle of Healing, que é uma habilidade instantânea que você conjura, que cura o seu alvo e todos os alvos no grupo daquele jogador, certo? Então o Priest Holy vai ser um healer mais em área do que single, né, que a gente chama que é único ali, um alvo só. Já o Priest Discipline, né, para o PvE, vai ser somente um alvo, né, vai tentar curar somente o alvo e tal. Então a gente vai ter essas duas maneiras de jogar. O Discipline vai ser mais suporte, porque ele vai ter, né, Divine Spirit, Improved Divine Spirit, vai ter o Power Infusion também, né, que vai aumentar o dano de algum jogador e tal, e o tempo de conjurar daquele jogador e tal. Então é isso, o sacerdote Discipline vai ser mais suporte e o Holy vai ser cura, né? Também suporte, mas cura em área, vai focar mais nisso por conta do Circle of Healing, que é uma habilidade muito forte. E aí você também tem umas mudanças assim que o Holy Reach, né, ele aumenta também o alcance do Circle of Healing. Você tem a adição do Circle of Healing e Prayer of Mend, né? E agora a gente vai para o Shadow. O Shadow, de novo, primeiro aqui ele tem o Focus de Mind, que vai reduzir o custo de mana, né, de Mind Blast, Mind Control e Mind Flay, que é bem bom esse talento, né? Como eu já falei, o Sacerdote Shadow ele sempre teve problema com mana, ele não tem tanto suporte de mana, né? Depois a gente vem para Shadow Power, né, que vai aumentar a chance de crítico, Mind Blast e Shadow de Death, 15%, que é muito, né? 15% de chance de crítico extra por um talento é muito, muito mesmo. Aí depois a gente tem Misery, que vai aumentar o dano sofrido pelo alvo, né, que sofrer o Shadow de Pain, Mind Flay ou Vampiric Touch. Então esse Misery aqui, e junto com o que a gente vai falar depois, que é o Vampiric Touch, Misery e Vampiric Touch são as dois porquês, né, que a gente quer sempre ter um Shadow Priest no seu grupo, né, de raid e tal, porque o chefe, né, vai receber 5% a mais de dano mágico, ou seja, todos os seus casters, todo mundo, né, os seus bruxos, magos, né, todos causam dano extra, agora 5% a mais de dano no chefe, né. E a Vampiric Touch, ele vai causar dano de sombra, né, vai ser um debuff que você vai colocar no chefe, vai causar dano de sombra, e todo dano causado de sombra pelo sacerdote vira 5% daquele dano, vira mana para todo o grupo. Então o sacerdote ele vira uma bateria de mana ali pro seu grupo, certo? E para ele mesmo, né, ele também vai receber. Então ele vai estar sempre enchendo a mana do grupo inteiro, certo? E também tem Vampiric Embrace, que é outra habilidade que cura, né, o dano que você causa de Shadow, cura ao seu grupo. Então ele vai ter isso, ele vai conseguir curar e causar e encher mana também, né, com todo o dano de Shadow que ele causa ali. Então é uma classe fenomenal pro PvS, para raid, você vai querer com certeza, principalmente por conta disso, né? E tem uma outra última que eu não falei, que é Shadow Resilience, que vai
diminuir, né, aumentar em 4% a chance de você resistir qualquer dano crítico de feitiços, que é para PVP, né? Você não quer isso para PvE, então é mais focado no PVP, mas é bem forte no PVP, né? É uma habilidade bem legal no PVP. Então é isso, guys. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entender o sacerdote, né? Mais pra frente eu vou trazer vídeos mais focados em specs, né? Eu vou falar um sobre o Discipline e Holy, né? Provavelmente eu vou fazer um vídeo para os dois e um para o Shadow, né? E tal. Vamos tentar fazer um vídeo mais específico. Mas acho que no geral já deu para entender que o sacerdote melhora muito mesmo no Shadow, né? O Shadow dele fica muito forte e o Holy Discipline continuam muito bons, já como eram no clássico. Né? Então, obrigadão por ter assistido. Até a próxima.